Salve, salve! Estamos aí ao vivo, iniciando mais um fechamento da semana. E hoje, para não ficar diferente, como de todas as segundas e todas as sextas-feiras, nós aqui fazendo esse movimento, falando sobre a Palavra de Deus, falando sobre a Bíblia, falando sobre os ensinamentos e aquilo que vem para nós, para nos instruir. Iniciamos aqui, já fizemos um levantamento nesse dia especial, um dia onde nós relembramos a paixão de Cristo, né? Onde nós vivemos os últimos momentos de Jesus Cristo, onde Ele esteve nessa terra, nesse lugar, contribuindo com os seus exemplos, mostrando para as pessoas que é possível sim viver uma vida tranquila, uma vida baseada no amor, uma vida baseada no respeito para com o próximo. Então, a partir desses exemplos que Jesus foi e que Ele deixou, que nós possamos caminhar pela palavra e viver um pouquinho daquilo que Ele viveu, né? Daquilo que Ele colocou. E aí, refletindo sobre a semana, uma semana maravilhosa, uma semana bem corrida, bem agitada, com muita coisa, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Espero que a sua semana também tenha sido uma semana de muita evolução, de muitas bênçãos, de muito proveito, né? Produtividade, assim dizendo. Que você tenha evoluído nessa semana que finaliza, e nesse final de semana que nós possamos refletir tudo o que nós vivemos. E assim eu estava fazendo e refletindo, né, o quanto nós vamos evoluindo a partir de nos lançar nesse propósito, de nos lançar naquilo que nós somos chamados, naquilo que nós estamos empenhados, no nosso trabalho, nas nossas atividades dentro da nossa casa, junto da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, nas atividades perante a comunidade, as pessoas que estão ao nosso entorno e que estão carentes, necessitadas de um pouquinho de atenção, de um pouquinho de amor, assim como Jesus teve tanto amor para conosco, assim como Deus, quando Ele diz lá, quando João coloca lá, né, no Evangelho, no capítulo 3, e diz: pois Deus, que foi o título da mensagem aqui que eu coloquei, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho para morrer, né, para sofrer por tudo aquilo, por todas as nossas dores, né, por todos os nossos traumas, por todo o peso que deveria cair sobre nós, sobre os nossos pecados. Mas Deus colocou primeiro aquele que é o seu parceiro, que é o seu filho, que é alguém que anda, sempre andou junto dele, e colocou Deus e fez eu fico viajando nas histórias e no jeito, né, como que as coisas se dão. E aí eu fico pensando assim, desde então eles já caminhavam lado a lado. E aí eu fico imaginando, né, um acordo que eles fizeram: olha, nós precisamos salvar as pessoas, tá? Então eu vou no lugar. E a partir de eu ir, nós precisamos que alguém acompanhe esses. E aí o Espírito Santo, que caminha junto de nós, vai junto. Ele vai junto e vai... num ponto posterior, no momento seguinte, ele vai chegar e vai dar sequência em toda essa obra, em todo esse movimento aí que nós vamos iniciar. E a partir desse acordo, a partir dessa estruturação de um projeto, eles fazem todo um filme que se passa, que é onde Jesus Cristo se inicia, onde Jesus Cristo é enviado através do Espírito Santo para Maria. Salve, Gui! Onde
a partir disso, né, Jesus ele cresce, ele se estrutura, e aí Jesus começa o seu ministério, assim como nós nos dias de hoje nos lançamos, nós somos preparados no caminho, e em certo momento, e em determinado momento, nós nos lançamos, nós iniciamos o nosso ministério também, para passar adiante as palavras. Jesus já disse: façam obras maiores do que as minhas. Ei, por que nós ficamos travados e não podemos fazer as obras maiores que ele disse, que ele determinou, que ele falou? Ei, vocês vão fazer obras maiores. E estamos aqui, ó, com esse cafezão. Nessa manhã, em família, a galera está se preparando. Daqui a pouco nós vamos aí fazer um movimento, fazer uma oração. E quem está no mover de Deus está em oração praticamente 24 horas por dia. Se você está trabalhando, você está em oração. Ah, mas não é uma oração. É um jeito de orar também. Existe o jeito que nós precisamos fazer, que é nos trancar dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, junto com o Espírito Santo, num lugar tranquilo, onde nós possamos realmente viver aquele momento, onde nós possamos ter uma intimidade com Deus. Porém, nos outros momentos, nós estamos em oração para quê? Para que nós possamos nos proteger de tudo que vem de mal, tudo que vem querendo encontrar uma brechinha para entrar, encontrar um detalhezinho ali, uma frestinha. Opa, aqui dá para a gente entrar e conseguir atingir esse ser. Mas aí, não, nós estamos na fila do supermercado, fazendo compra, no banco. No banco já está meio demodê, né? Já não tem muito mais essa questão de ir ficar na fila do banco, mas em qualquer lugar que nós estivermos, nós estejamos em oração, nós estejamos vigilantes para que o mal ele não adentre no nosso ser, na nossa casa, na nossa família. E aí, caminhando para a palavra, eu peguei aqui uma passagem, se você puder depois acompanhar na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, que colocou uma parte desse acontecimento, como ele se daria. E quando a gente pega o Antigo Testamento e vai conflitando com o Novo Testamento, e vai estudando e vai vivenciando, nós vamos entendendo algo que muda a nossa forma de ver toda essa questão que foi romantizada, e nós olhamos com outro olhar, com uma nova intimidade com a palavra, com uma nova intimidade com o feito, né, o ato que foi acontecendo ali. E aí, Isaías, capítulo 53, Lua, baixa um pouquinho. Estamos aqui em família hoje, a galera já acordou, estão chegando aqui e já estão presenciando esse mover divino. Que os teus filhos, que a tua família também presencie no seu lar coisas abençoadas para eles, que vão acrescentar, que vão agregar na vida deles. E aí, pegando então em Isaías capítulo 53, versículo 4. O capítulo inteiro ele vai falar, né, sobre o sofrimento em si, mas pegando aqui esse ponto principal, né? Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Atingido e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele não foi ferido por espada, por espinho, por dilaceração, né, que aconteceu, bateu,
porrada e bate. Não. As feridas, elas foram feridas internas, não foram feridas na carne. Pois assim como Estevão, ao ser apedrejado lá no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, a ferida maior não foi a ferida na carne, mas sim a ferida na alma, né? Pois ele estava levando o Evangelho adiante, assim como Jesus estava tentando mostrar uma nova forma para nós seguirmos as nossas direções, os direcionamentos para a nossa vida. E as pessoas, não faz sentido esse. Para que eu vou seguir esse? E aí diz assim: porém ele foi ferido por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele foi esmagado por nossas iniquidades, pelos nossos erros, por aquilo que nós fizemos de errado. O castigo de nossa paz estava sobre ele, o castigo de nossa paz, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos, nós estávamos vivendo numa tranquilidade, porém tudo isso foi transferido para Jesus Cristo. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Por tudo aquilo que ele passou, nós recebemos o inverso. E por tudo que nós fazemos, ele recebe em açoite, em dor, em sofrimento. Então Isaías, antes da vinda de Jesus, já dizia que. E aí quando a gente vai e dá um passo aqui adiante e vamos para João, né? João, ele escreveu toda a trajetória de Jesus. João o Batista, aquele que batizou Jesus, eis o Cordeiro, né? E aí João faz toda a trajetória. Nós estamos estudando João, o livro inteiro, né? Então todas as terças-feiras nós paramos 1 horinha em comunhão, junto com mais 2 irmãos, e quem quiser pode chegar também, pode chamar a gente aí, pode mandar mensagem, falar: nossa, eu queria participar, eu queria viver isso também junto com vocês. Nada mais é do que um diálogo e colocar aquilo que nós entendemos referente à palavra, e aí pegar todos esses consensos e sair com algo que é renovador para nós. É um conhecimento além da palavra, né? Algo que vem para nos mostrar: olha, aconteceu assim, sensado. Ah, mas eu vi dessa forma. Opa, se viu dessa forma, eu vi dessa, o outro viu daquela. Então a gente pode entender que tudo caminhou dessa seguinte forma. E aí, pegando em João vem falando dos milagres, de tudo que aconteceu, de tudo que Jesus fez. Ressuscitou Lázaro, o amigo, né, mais querido dele. E aí João pega, né, porque se a gente for olhar a sexta-feira, né, a paixão de Cristo, a sexta-feira santa, o dia em que tudo aconteceu, Jesus, ele, na verdade, as últimas 24 horas, né, eles fizeram a última ceia. E a ceia não é aquela ceia romantizada que foi pintada e que tem nos quadros por todos os lugares, onde nós olhamos aquilo com alívio para nós, né? Nossa, olha que bonito que foi. Não foi aquilo. Foi algo diferente daquilo. Não que não tenha sido um momento especial. Sim, foi. Pois ali houve a última ceia, onde Jesus lavou os pés e compartilhou do pão e do vinho com os filhos, e usou ali algo poderoso para nós seguirmos os nossos caminhos. Este é o corpo, este é o sangue, fazendo alusão ao pão e o vinho, que nós, até os dias de hoje, nós entendemos que tudo isso é para a nossa vida. Porém, isso é material, se nós olharmos. E para o alimento para a nossa vida realmente
é viver embasado naquilo que o Senhor colocou para nós, nos exemplos, nas experiências, e fazermos maiores as tuas obras, né? Fazermos mais do que ele fez. Ah, mas você está querendo ser o quê? Você está querendo ser o maioral? Você está querendo ser mais do que Jesus? Não. Eu só estou cumprindo aquilo que ele disse. Façam obras maiores. Não sejam omissos. Não sejam preguiçosos. E aí João, ele vai passando, né? Aí nos estudos, nós analisando os pontos, e aí a gente chega, nossa, como é difícil, né? As pessoas não acreditarem em Jesus. Aí, então, mas por que algumas pessoas não acreditam em Jesus? Ou pessoas que seguem a doutrina, né? Que seguem a religião, mas que não acreditam em Jesus, judeus ou pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, né? E aí a gente olha, eu estava até fazendo uma reflexão aqui agora de manhã, né, pensando sobre isso, que é aquele tipo de coisa, com base no que eu devo acreditar em Jesus. Por exemplo, eu recebi uma estrutura dentro da minha casa, onde Jesus era o Senhor e Salvador dentro da religião, vamos dizer assim, e hoje eu tenho uma intimidade com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Mas, se nós pegarmos esses outros que não acreditam em Jesus, na vinda de Jesus, né, e que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que eles estão aguardando ainda a vinda do Messias, eles acreditam com base naquilo que eles, numa visão que eles carregam ainda, que é onde Moisés colocou as regras e vocês devem seguir isso, guardar o sábado, circuncisão, e mais uma porção de regras que devem ser seguidas, e eles seguem por isso. Então, é com base em regras que nós vamos vivendo. E aí eu fiquei pensando assim, não faz sentido, então, não faz sentido eu acreditar em Jesus, eu vou seguir esse conjunto de regras. Mas se eu for pôr numa análise assim, vamos dizer assim, bem superficialmente, né? Se eu acreditar em Jesus, eu estou seguindo eu não preciso deixar de seguir esse conjunto de regras. Eu posso continuar guardando o sábado, sendo circuncidado e vivendo a circuncisão do meu coração, a partir daquilo que Jesus colocou para nós vivermos. Porém, na nossa ignorância, na nossa humanez, nós queremos fazer as coisas a nosso modo, ao nosso jeito, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos foi passado. E tudo aquilo que foi colocado aqui dentro, tudo aquilo que foi introduzido desde a nossa infância, que vai tomando forma e vai crescendo, e ali é aquilo que nós vamos viver. É como uma pessoa que cresce acreditando que matar o outro é bom, a partir de pessoas más que introduzem nela. Porém, por ela não saber, ela não ter recebido o que é o certo e o que é errado, vamos dizer assim, segundo a lei de Deus, eles acabam cometendo atos que, na consideração deles, são atos que vão salvá-los para uma vida eterna. Por quê? Porque eles não carregam essa sabedoria divina, eles não carregam isso que vem da lei, da Bíblia, do Pai, realmente. E aí, olhando João, ele faz todo um caminho, né? E passa pela agonia, onde Jesus é entregue, Jesus passa pelo julgamento, e aí depois ele recebe um castigo no intuito de não receber o sacrifício, né? De não ser sacrificado, de não morrer na cruz.
Mas mesmo passando por toda essa dor, por todo esse sofrimento, e aí indo a julgamento, ainda as pessoas, na ignorância delas, querendo resolver um assunto, elas colocam Jesus à frente e falam: crucifica esse, porque esse está falando coisas que não são corretas. Ou seja, desde lá, 2000 anos atrás, até os dias de hoje, nós vivemos isso. Pessoas que colocam Jesus à frente para esse ser condenado, para que esse pereça ali, querendo resolver algo que não foi resolvido dentro do coração delas. E aí Jesus é condenado, Jesus passa por todo o trajeto levando a sua própria cruz, e aí vem o momento dele ser crucificado, de viver todo aquele momento ali, de levar mais um consigo e mostrar para ele que é possível sim, através da sua fé, através da fé de cada um, nós podemos resolver situações dentro da nossa vida, dentro do nosso convívio, através daquilo que nós cremos e que nós colocamos diante do Pai, diante de Jesus Cristo, diante de toda essa maravilha que existe, que nós colocamos para o Pai, e Ele olha com olhos espirituais e fala: no momento certo isso vai se cumprir, fique tranquilo. E aí João, e aí em João aqui, né, uma passagem que eu coloquei, que aí vem Jesus, entra, né, isso aqui um pouco antes, onde Jesus entra no jumentinho e aí faz toda aquela maravilha, as pessoas jogando ramos e tudo mais. Tem todo um contexto histórico, um contexto que a gente pode visualizar de algo que nos traz uma visão de como foi. E aí, no versículo 13, capítulo 13, versículo 31, onde diz assim: portanto, tendo eles saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Ou seja, Jesus estava em Deus e Deus estava nele. O Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Isso é poderoso demais. E imediatamente o glorificará nele. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Ainda por um pequeno período eu estou junto de vocês. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus: para onde eu vou não podeis vós ir. Eu também agora vos digo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Um novo mandamento Jesus coloca: ameis uns aos outros. Lá em Isaías, como a gente disse também, em Eclesiastes, em Eclesiastes diz: amem uns aos outros, vivam isso, ame o seu irmão, ame o seu próximo. E aqui Jesus reforça esse mandamento: ame uns aos outros para que vocês vivam uma vida tranquila. Você não precisa viver querendo o mal do seu próximo. Enalteça ele para que ele prospere. Profetize sobre a vida dele para que ele evolua, para que ele mude, para que ele seja melhor do que você. Que assim ele não vai ter mais aquela visão assim: nossa, quem é esse? Ficar te perseguindo. Então que as pessoas elas possam prosperar sim, e que nós possamos ter o amor que Jesus Cristo teve por nós, que Deus teve por nós, que nós possamos ter esse amor por todos os nossos irmãos nessa vida.
e nessa paixão de Cristo, nesse dia, que nós possamos viver o verdadeiro significado desse ato que foi consumado, que é valorizar esse perdão que foi nos dado, que foi nos concedido, através dos nossos atos, de nós fazermos coisas que não vão nos contradizer com o Pai, que não vão nos colocar em situações de desconforto diante de Deus, que vão nos conduzir para situações de dúvidas, situações de repúdio conosco mesmo, de arrependimento. Amém? E assim, fechamos aqui essa manhã, estamos fechando, encerrando. Vou tocar uma moda, galera dali assistindo. Ei, meninas! Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor.
Amém. Amém. Que Deus abençoe seu final de semana, sua sexta-feira, lavando os pés. E Jesus lava os pés dos discípulos em um ato de humildade. Que nós possamos contribuir para a vida do nosso próximo, assim como Jesus contribuiu. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por todas as maravilhas que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos colocar no Teu propósito, no Teu chamado, naquilo que o Senhor tem para os nossos moveres, para as nossas interações, para o aprendizado, para tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E nesse dia, Pai, que nós possamos viver a Tua paixão, que nós possamos viver o Teu amor, que nós possamos viver os Teus passos e assim poder entender todos os desígnios, tudo aquilo que nós temos. Entrega em Tuas mãos, Pai, a minha família, entrega em Tuas mãos todos aqueles que passarem por aqui, que se conectarem, que nós possamos ser exemplo e que esses também possam ser exemplos para aqueles que estão junto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde por esse dia, que o Senhor abençoe e nos proteja por todo e sempre. Amém. Que nós e os nossos pecados, assim como já foram perdoados, que nós possamos viver em oração e em vigília, para não cairmos nos erros, nos mesmos erros que nós já caímos. Em nome de Jesus. Amém. Não pare no caminho. Que Deus abençoe você e sua família. Bora pra cima. Tamo junto. Bora tirar um print aqui. Aê!